acontece na nossa sede estadual do bairro Cabana e também nas demais regiões. Então, queridos, depois desses avisos, eu acredito que a gente já pode entrar então no tema dessa tarde. O tema de hoje é muito interessante, então eu acredito que vale muito a pena você ficar ligadinho juntamente do rádio ou até mesmo nos assistindo aqui através das redes sociais. O tema de hoje é altar ao Deus desconhecido. Você que tem a sua Bíblia aí por perto, o exemplar da Bíblia Sagrada, abra ela juntamente comigo, você que pode, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, versículo 22 e 23. Você que pode nesse momento nos acompanhar com seu exemplar da Bíblia Sagrada, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo número 17, e o versículo é o versículo 22 e o 23, para uma breve meditação aqui nessa noite, nessa tarde, que assim nos diz a palavra do Senhor. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Queridos, uma breve oração aqui nessa tarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nessa tarde nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, porque nós cremos, Senhor, que tu és fiel. Pai querido, mais uma vez nós pedimos a ti para que o Senhor venha nos direcionar, meu Pai, no decorrer dessa programação, e para que o Senhor venha estar conosco, meu Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo. Queridos, aos irmãos que conseguiram nos acompanhar nessa leitura, ou até mesmo aqueles que não conseguiram nos acompanhar, mas ouviram a nossa leitura aqui nessa tarde, acredito que essa palavra é uma palavra muito conhecida de muitos. Quando nós vemos no versículo de número 15 do livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 17, nós vamos ver que Paulo, em uma de suas viagens, ele vai chegar à Grécia. Na Grécia, em uma de suas cidades por nome de Atenas. Quando Paulo, então, em uma de suas viagens, ele vai chegar em Atenas, ali aguardando a Silas, aguardando a Timóteo, companheiros seus de batalha, companheiros seus de ministério, a Bíblia vai fazer questão de nos narrar, Lucas vai fazer questão de nos dizer o seguinte, que ao Paulo ele ver a situação que se encontrava aquela cidade, ao Paulo observar a situação que se encontrava Atenas, ele começa a muito se agitar. A Bíblia vai nos dizer que Paulo ele começa a muito se incomodar. Hoje em dia nós, irmã Jéssica, nós entendemos Atenas ou conhecemos Atenas como o berço da democracia. Mas nós conseguimos dizer que naquela época ela não era conhecida assim. Mas ela era conhecida como uma cidade cheia de deuses. Uma cidade cheia de pessoas que adoravam a outros deuses. Ou uma cidade completamente, nós podemos dizer, irmãos, que idólatra. Então imagina comigo que Paulo, ao andar naquele ambiente, Paulo, quem sabe, ao caminhar por determinadas ruas, ele vê aquilo e ele começa a se indignar. Imagino eu, irmã Jéssica, que Paulo ele começa a se agitar ao perceber isso. Mas como um bom cristão, ele não apenas se agita, ele não apenas se perturba, ele quer fazer algo para resolver a solução daquele problema. Paulo ele quer fazer algo para fazer com que aquele povo eles adorem somente a um Deus. Somente ao Deus Criador dos céus, Criador da terra, somente ao Deus verdadeiro. Então imagine comigo que nesse momento Paulo ele está caminhando e a partir daquele momento ele começa a entrar em debates. A partir daquele momento Paulo ele começa a fazer pregações em todos os lugares, quem sabe em praças, em sinagogas, em todos os momentos ele estava falando a respeito de Cristo. Ele estava falando a respeito da ressurreição de Cristo. Ele estava pregando o evangelho do Deus verdadeiro. Mas aqueles homens, devido aos tanto de deuses que eles adoravam, eles pensaram que, quem sabe, poderia ser somente mais um Deus. A Bíblia vai fazer questão de nos dizer que eles tomam Paulo e levam ele até o Areópago. Para, digamos que, se fosse hoje em dia, a gente diria que ele foi para prestar esclarecimentos, que ele foi intimado para poder depor.
Mas quando chega ali, imagino eu que Paulo, ele sendo levado até aquele lugar, ele começa a observar. Ele olha e vê uma estátua de um determinado Deus, que era considerado Deus por eles ali na